Ron, o Cavaleiro do Espaço, a saga do neutralizador, a Fúria de Ron. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Episódio de hoje: Ron, o Cavaleiro do Espaço, a saga do neutralizador, a Fúria de Ron. Em 1980, sai a 11ª edição da revista Ron Space Knight nos Estados Unidos. E essa história aqui no Brasil foi publicada em 1984, na 8ª edição da revista O Incrível Hulk, da editora Abril, em cuja capa nós vemos o Hulk enfrentando o Capitão Marvel da Marvel, né? Não o Capitão Marvel da DC Comics. Há uma menção na capa à história do Ron, então o leitor sabe que tem a história do Ron naquela revista do Incrível Hulk, mas a gente vai ver que não é sempre que isso acontece. Na capa da edição original, nós vemos o Ron, que está em meio a um laboratório em chamas, e ali há um braço ali, né, de alguém ali que está caído no chão, e atrás dele, do lado direito, está a Doutora Sweet, né? A Doutora Sweet é um espectro, adepto da ciência, e ela fala: seu amigo está morto, Ron, e você é o próximo. Lembrando que na história anterior o Ron foi capturado pelos espectros, que já haviam anteriormente roubado o seu neutralizador. Interessante aqui, há uma capa de uma revista em espanhol, uma tradução em espanhol dessa história do Ron, que é uma reprodução da capa original, e essa reprodução até que em alguns aspectos parece um pouco melhor do que a capa original do Michael Golden, é um pouco mais clara, assim. A capa do Michael Golden tem muitas partes escuras, a gente vê a Doutora Sweet ali, parece um vulto. E nessa reprodução aqui, a Doutora Sweet está um pouco mais clara, embora aqui a gente tenha que reconhecer que na capa do Michael Golden a face da Doutora Sweet está muito mais ameaçadora. Mas aqui a gente vê que o Ron, isso aqui é só para mostrar que o Ron foi publicado em vários idiomas. Bem, essa história original, que se chama, cujo título original é Standoff, né, teve a versão brasileira pela editora Abril como A Sombra dos Espectros. Ela começa com o Ron está dentro do prédio do Projeto Defesa em Washington. É uma instalação de pesquisa militar, é fictícia, é claro, né? Assim, só existe aqui nos quadrinhos Marvel, mas na história é uma instalação militar ligada ao Pentágono. E nós vemos o Ron está preso em um campo de força. O Ron está preso em um campo de força, ele está lutando para se libertar. Abaixo nós vemos a Doutora Sweet, que está ali observando, né, cercada de agentes armados. O Ron então invoca o seu analisador de energia, porque ele quer saber, entre aqueles que estão ali aprisionando ele, quem é um espectro, né? E aí, bem, quando o pessoal vê ele materializar aqui o aparelho dentro do campo de força, o Ron traz o aparelho do nada, assim, né? E aí todo mundo fica assustado, né? Pensando que é uma arma, porque visualmente, na verdade, não parece ter muitas diferenças entre o analisador e o neutralizador, para quem não conhece nenhum dos dois. Mas aí o que importa é que ele parece estar com uma arma, e a Doutora Sweet, Doutora Rachel Sweet, que na verdade é um espectro, ela faz uma interpretação ali, ela fica apavorada e fala: o raio da morte, parem ele antes que ele aumente a sua intensidade, né? Mas ela sabe que aquele não é o neutralizador, porque ela está com o neutralizador do Ron. E aí eles usam uma outra arma que dá uma espécie de um choque no Ron. Essa arma consegue penetrar naquele campo de força. Ela cria um pulso assim que ela acaba fazendo o Ron desmaiar, né?
Ao largar o analisador, o Ron o envia de volta para outra dimensão. Então os espectros ele não podem pegar também esse aparelho. Quando o Ron desperta, ele está preso em um disco que parece uma espécie de um disco magnético que não permite que ele se mova, né? Então o Ron está ali à mercê dos espectros. Quando ele olha ao seu redor, ele vê um laboratório enorme. Os espectros estão analisando o corpo do Ron, né? Nós vemos 2 espectros especiais, a Doutora Sweet, que é aquela que coordenou toda essa operação para capturar o neutralizador do Ron, e também uma das responsáveis pela fusão do Arc Striker, né, o Bom Ladrão, com a armadura do Incandescente, né? E eles tentaram derrotar o Ron lançando o Arc Striker contra o Ron, mas não deu certo. O Ron acabou vencendo o Incandescente e ainda ferindo ele gravemente. Nós também vemos o Dr. Daedalus. Dr. Daedalus, que é o criador dos Cães da Nebulosa Negra. Então são 2 espectros aqui, cientistas, que são ameaçadores, que estão à frente aí desse projeto de pesquisa, que na verdade é um projeto de pesquisa dos espectros, né, como parte do seu plano para conquistar a Terra. Também há algumas autoridades ali, um senador, né, um general, que também são espectros. Eles fazem parte da alta cúpula do governo dos Estados Unidos e também pertencem a esse projeto de defesa que os espectros utilizam para conseguir construir as suas próprias armas, guardar as suas armas e ficar perto do centro de poder dos Estados Unidos, que é muito conveniente para uma invasão. Nesse momento eles estão ali verificando lá, né, o corpo do Ron, tirando uma espécie de um raio-x ali, e eles acham que o Ron, né, está ali finalmente derrotado, está à mercê deles, né, e eles vão... eles pretendem, na verdade, os 2 cientistas, eles querem dissecar o Ron. Eles querem dissecar o Ron porque eles têm interesse em saber como que funciona a tecnologia galadoriana para poder utilizá-la como arma. Só que aí aparece um ancião espectro, né? Um espectro feiticeiro que já havia aparecido em episódios anteriores. Ele parece ser o líder de todos esses espectros que se encontram em Washington, pelo menos. Nós nunca vemos o rosto desse espectro. Ele sempre aparece de uma forma que a sombra esconde o seu rosto. E esse espectro ele não quer que o Ron seja mantido vivo, pelo menos não pelo tempo suficiente para ser analisado. Ele quer que ele seja morto logo, né? E aí os 2 cientistas, né, espectrais, lá, o Dr. Daedalus e a Doutora Sweet, tentam insistir que não, mas nós podemos fazer uso dessa tecnologia galadoriana, nós podemos estudá-la, duplicá-la, né, vai ser uma oportunidade de conseguir usar os poderes dos cavaleiros espaciais contra eles mesmos, né, e aí conseguir virar o jogo dessa grande guerra entre os cavaleiros espaciais e os espectros. Mas esse feiticeiro espectral ele deixa entender, a Doutora Sweet, que não tem conversa, né? Não tem conversa. Ele fala que, apesar de todos os esforços de ciência, né, que os anciãos eles ainda preferem a feitiçaria. Eles preferem a feitiçaria. E eles preferem destruir as armas dos cavaleiros espaciais do que utilizar elas contra eles, né? E ele diz para a Doutora Sweet que ela só tem uma escolha, que é obedecer, né? Obedecer o que ele chama de o conselho dos primeiros nascidos, né? Os anciãos dos espectros, os mais velhos, que parecem que são aqueles que mandam nos espectros, e esses anciãos parecem que são adeptos de magia, né? Uma história anterior, quando Ron enfrentou os espectros no cemitério, havia também um ancião
aquele que invocou a asa da morte. Assim como esse feiticeiro também invocou para matar o agente Krayler, que era um espectro infiltrado como agente da SHIELD. Então a Doutora Sweet agora parece que não tem escolha, né? O plano dela de estudar o Ron foi por água abaixo. E o Dr. Daedalus parece mais conformado com isso, né? Então, bem, eu tô aqui, eu só obedeço ordem, né? Então, mandaram matar o Ron, eu vou matar. E aí ele prepara ali um aparelho que parece uma pistola seringa, que ele fala que contém uma substância que ela pode destruir as células humanas dentro da armadura do Ron. E aí reduzir a uma armadura vazia, né? E aí ele fala, a Doutora Sweet, ela, é claro que ela fala isso depois que o ancião espectral foi embora. Ela reclama com o Dr. Daedalus, né, porque ele desistiu facilmente ali de estudar o Ron, e ele fala, não, eu só obedeço ordens, né, só obedeço ordens. Mas o Dr. Daedalus, ele não vai conseguir obedecer essa ordem, porque ele acaba sendo pego pelo incandescente. Quando passa perto da armadura do incandescente, eles pensavam que o incandescente já estava totalmente indefeso, porque ele estava preso ali, mas ele ainda tem controle sobre uma parte dos seus poderes. Então, quando o Dr. Daedalus se aproxima o suficiente, o incandescente, ele usa as chamas vivas para envolver o Dr. Daedalus. Apesar dos gritos da Doutora Sweet, o incandescente não solta o Dr. Daedalus até que ele se transforme em cinzas. Aí a Doutora Sweet, ela fica totalmente irada, né, quando vê o seu colega ali ser morto, e ela diz então que ela vai matar o Arc Striker. Ela só tinha mantido ele vivo porque ela estava estudando o processo de fusão que estava acontecendo entre a armadura e o corpo dele, né? Não era para preservar sua vida, mas aí agora ela tinha intenção de matá-lo. Então ela pega a pistola que ela ia utilizar para matar o Ron, e ela vai usar contra o Arc Striker. Mas nesse momento, surpreendentemente, né, o Ron liberta um dos seus braços, né? Ele despedaça uma parte do disco onde ele está preso, o disco começa a rachar, e aí a doutora fica espantada porque ela não entende como que ele conseguiu se libertar daquele disco magnético, né? E aí ela corre para dar um alerta vermelho, mas o Ron continua se libertando, e ele fala que ela subestimou os seus poderes, né? Porque ela criou aquele aparelho para prender o incandescente, mas ela fala que cada cavaleiro espacial tem poderes diferentes. Aí o Ron, ele destrói o painel de controle, impede a Doutora Sweet naquele momento de dar o alerta, pelo menos, e ele vai libertar o Arc Striker. Ele tira ele finalmente dos cabos que o mantinham paralisado. Aí o Ark, ele fica espantado porque pelo Ron estar salvando ele, porque ele fala, eu tentei te matar, agora você está me salvando. Aí o Ron fala, não, mas você não sabia com quem está trabalhando, a quem você servia. E aí o Ark fala, fala para ele chamar ele de incandescente, porque agora ele está fundido com aquela armadura para sempre, né? E o Ron fala, não, o que os espectros podem fazer, a ciência galadoriana pode desfazer. E ele fala, quer dizer que eu posso voltar a ser humano novamente? Né? O Ron dá uma esperança para o Arc Striker de voltar a ser humano. Entretanto, há um problema um pouco mais importante naquele momento, que é a recuperação do neutralizador, né? Então nós temos uma série aqui de episódios que a gente chama de a saga do neutralizador, que são as histórias que compõem o roubo do neutralizador pelos espectros e a perseguição do Ron a esses espectros até encontrar a sua arma. Finalmente o Ron encontra a sua arma, ela ainda continua presa em um campo de energia, um campo criado pelos cães da Nebulosa Negra. E o Ron, então, ele está com a Doutora Sweet ali, e ele fala para ela que ele quer o seu aparelho de volta. Ele manda a Doutora Sweet remover aquele campo de energia. Só que a Doutora Sweet, ela se recusa aquilo, né? E aí o Ron parte para a violência, né? Ele começa a bater,
contra aquele campo, tentando destruí-lo. E aí a doutora Sweet ela fala que ele não pode desfazer, penetrar naquele campo, a não ser que ele gaste toda a energia da sua armadura. E aí o Ron fala, não, mas isso aí seria a morte, né? Se eu usar toda a minha energia aqui, eu vou morrer. Então, chegamos ao impasse, né? O Ron precisa da sua arma, mas aparentemente a única forma de tê-la de volta é usar toda a energia da sua armadura e morrer. Enquanto isso, do lado de fora, né? Do lado de fora, porque o laboratório está trancado, os agentes estão se preparando para arrombar a porta. Eles estão com uma espécie de canhão, um canhão de prótons ali para disparar contra a porta que protege o laboratório, que parece que é uma porta extremamente resistente ali, né, preparada justamente para o caso de um ataque. Então, o Ron não tem muito tempo, né, antes de recuperar o seu neutralizador, porque os agentes estão chegando. Aí o Arc Striker, repentinamente, ele toma uma decisão. Ele vê que a única forma do Ron recuperar a sua arma é que ele use a sua energia para destruir o campo de força. Então ele se atira em cima do campo de força que protege o neutralizador e ele deixa aquele campo sugar toda a sua energia. Ele sabe que isso significa morte, mas assim ele vai salvar a vida de Ron. O Ron vai viver e ainda vai ter a sua arma, né? O Ron ainda, quando vê o Arc Striker saltando daquela forma, ele grita para ele não fazer aquilo, mas é tarde demais. O Arc Striker, ele se sacrifica, dá a sua vida, morre como um herói, liberta o neutralizador do Ron e tomba, dá o seu último suspiro, né? Bem, a doutora Sweet, né, ela tenta se aproveitar no momento em que o Ron está ali debruçado sobre o Arc Striker para pegar o neutralizador de volta, mas não tem tempo. O Ron é rápido, ele agarra, né, os dois braços da cientista espectral com força, né, e segura a sua arma novamente, né, e aí fala que ela não vai tocar na maior arma de Galador, né, e ele fala que aquela arma, né, o poder só pode ser empunhado sobre aqueles que sabem temperar o seu desejo de vingança com misericórdia. Lembrando então que eles não são, os cavaleiros espaciais, os galadorianos, não são assassinos. Embora os espectros eles tenham matado vários de sua raça e não tenham piedade nem misericórdia, os galadorianos ainda assim eles não matam os espectros impiedosamente como eles fazem com todas as outras criaturas. Mas fala que agora é a hora dela enfrentar a justiça. Agora é a hora dela enfrentar a fúria do Ron. Do lado de fora há todo um alvoroço, porque a luta do Ron contra a Força Aérea ali não passou despercebida, e a repórter Ace O'Connor, que a gente conheceu no episódio anterior, ela está ali para saber o que está acontecendo. Ela quer saber o alvoroço, ela provavelmente sabe que se trata do alienígena prateado que ela viu sobrevoando, emparelhando com o trem na qual ela estava, indo rumo a Washington. Então ela quer saber o que o governo está escondendo sobre alienígenas e objetos voadores não identificados. E ela aproveita um momento de explosão, que é justamente quando os agentes eles dispararam um raio para destruir a porta do laboratório. Nesse momento essa explosão acaba criando uma onda de choque e várias pessoas ficam assustadas, algumas caem, até os agentes que estão evitando a entrada dos repórteres naquele local ali, eles acabam ficando um pouco abalados naquele momento. Aí se aproveita aquele momento para entrar nas instalações e saber o que está acontecendo. E aí os agentes então eles destroem a porta, né, e na hora que eles entram ali todos armados, o que eles veem? Para eles, né, vamos pensar no ponto de vista deles.
eles veem um robô, né, uma criatura de metal de quase 2 metros de altura, segurando alguma coisa, parece uma arma. Ele está ali, né, com uma mão só, mantendo o prisioneiro de joelhos, uma mulher lá em defesa, que é a doutora Sweet. Né? Esse do ponto de vista dos agentes. Eles não sabem que aquele não é um robô, é um ciborgue, né, um alienígena galadoriano ali, que veio para salvar os terráqueos dos espectros. E que aquela mulher indefesa não é nenhuma mulher indefesa ali. Aquela é uma espectro, uma criatura impiedosa que ela tá... Se ela pudesse ali, ela mataria todos aqueles agentes sem piedade. E aí ela começa a zombar do Ron, né? Porque aquela situação agora, o Ron, ele está assim, num dilema. O que ele faz? Né? Se ele banir a doutora Sweet para o limbo, vai parecer para os agentes que ele matou ela. E aí ele vai só acrescentar ainda mais a certeza de que ele é um assassino. Né? Se ele deixar ela viva e sair de lá, é mais um inimigo para continuar caçando ele e ajudando no plano dos espectros de conquistar a Terra. E ela aproveita aquele momento ali, né, pensando, agora ele não vai poder me banir, agora eu tô livre, ele vai ter que me deixar viva, porque senão ele só vai confirmar já o preconceito que todos têm de que ele é um assassino. Mas o Ron, quando ele olha para o corpo do Arc Striker, que se sacrificou para que ele recuperasse o neutralizador, o Ron aí ele decide. E ele ativa o neutralizador e bane a doutora Sweet, que, surpresa, só tem tempo de dar um grito e vai parar no limbo. E aí o Ron, ele se vira para os agentes, todos eles fortemente armados ali, e fala, né, eu tenho caçado, né, meus inimigos, desde o meu mundo. Se vocês não acreditam em mim, então venham. Eu estou pronto para todos vocês. Então ele ali desafia os agentes. E o que será que vai acontecer? Você só vai saber disso se você acompanhar o próximo episódio. Se você gostou desse, você pode se inscrever nesse canal, ativar notificações, compartilhar com seus amigos. Se você não gostou, compartilha com seus inimigos.